Olá, estamos de volta aqui com bondade, como estilo de vida, encarando a vida em sua plenitude, nossa leitura meditativa, nossa leitura diária, semanal, pelo menos 2 vezes por semana aqui no Is Espiritualidade. E essa leitura, ela nos traz a bondade como estilo de vida para que a gente entenda que nós precisamos agir em bondade, pensar em bondade, sentir em bondade. E mesmo que alguma coisa não saia de acordo com o que você deseja, você tem que sentir que é a bondade de Deus em você, livrando você, te auxiliando, te mostrando os caminhos da verdadeira conquista, a conquista desse movimento bondade em você. Né? Porque comumente nós estamos agregados, nós estamos presos a essas cordas, né? E essas cordas, elas são as nossas ferramentas diárias de nossa purificação. Porque nós somos impuros, nós somos criancinhas, estamos adoentadazinhas da mente, do coração, do corpo. E nós estamos aqui nesse mundo material para se libertar e para se purificar. E para que a gente se liberte, se purifique, a gente precisa aprender a conviver e escolher a bondade como início da nossa jornada. E hoje vamos ler um privilégio sagrado, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Primeiramente, a gente precisa buscar esse equilíbrio e esse autocontrole, que nós não temos equilíbrio nem autocontrole. É muito raro a gente ver uma alma e um corpo, que somos nós, equilibrados, pacíficos, silenciosos, né? Aquele que, como diz Jesus nos seus escritos sagrados da Bíblia, quando uma pessoa bater na tua face direita, dá à esquerda, quem é que faz isso? Mas isso é uma forma simbólica de Jesus dizer, seja bondoso, entenda que é aquele que está te batendo, aquele que está sendo grosseiro, aquele que está puxando seu tapetinho, ele é um ignorante. Ele é uma alma e um corpo preso à ignorância. E a ignorância faz parte desse planeta Terra, porque aqui nesse planeta existe a Yoga Maya, a Yoga da ilusão, a união com a ilusão, que é o próprio mundo material, que nos confunde, né? Nós temos mentes, sentidos e falso ego o tempo todo gladiando contra nós, para que a gente possa ter esse autocontrole, esse equilíbrio, a gente possa ocupar os sentidos e buscar essa bondade como estilo de vida. A gente precisa ter um corpo e uma mente purificados. E para que a gente purifique, essa palavra purificação significa limpeza. A gente precisa se limpar. A gente tem sentidos imperfeitos que nos enganam o tempo todo. A gente diz, eu fiz isso, eu li aquilo, não, eu já vi isso. E a gente não viu. Por quê? Porque a gente não tem foco, porque o nosso foco está sujo. O nosso foco, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, elas estão contaminadas pelos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E quando eu coloco a bondade no meio dessa contaminação, é porque a bondade material ainda não é a bondade de Deus, a bondade divina, né? Pode ser que alguém afirme que Deus, o absoluto, é inconcebível e está além da nossa capacidade de compreender, de compreensão nossa, do ser vivo. E assim tentamos compreendê-lo. Seria mera perda de tempo tentar compreender Deus, o Supremo, o Absoluto. Vemos que praticamente toda a sociedade que se organizou na Terra mostrou interesse em autoconhecimento e na compreensão de Deus, o que prova que o despertar espiritual é uma capacidade humana. Então, nós somos dotados de eternidade, a nossa alma é eterna, a nossa alma é cheia de conhecimento e de bem-aventurança, só que limitados. E Deus é tudo isso ilimitado. Então, quando a gente tem essa capacidade, a gente quer sair desse privilégio, né? De usar, a gente quer sair, não, a gente quer usar esse privilégio de autoconhecimento, de se conhecer, de buscar esse despertar espiritual e sair dessas amarras, a gente já está utilizando essa ferramenta no modo da bondade. Então, Deus quer que as diferentes almas, que somos nós, nos encontremos com Ele. E esse encontro se dá de diversas formas, né? E isso significa que a natureza do absoluto cabe dentro da lógica e da percepção dos sentidos humanos. Por quê? Porque quando eu começo a estudar sobre Deus, eu começo a compreendê-lo mais melhor. E aí eu vou querer servi-lo mais melhor, utilizando os meus sentidos
para transformar em sentidos que possam estar utilizando para Deus. Exemplo, eu estou aqui agora falando, olhando, respirando, ouvindo, né? E utilizando todos esses sentidos para esse trabalho aqui de 10, 15 minutinhos de bondade como estilo de vida ou de Bhagavad Gita, como ela é, como ele é, né? Então, tudo é uma questão de reciprocidade. Eu quero, Deus quer, nós queremos. E assim o amor entre Deus e a alma deve fazer parte dessa busca eterna, ou seja, eu estou aqui para a compreensão de Deus e não para a compreensão de que eu posso fazer melhor, eu posso investir em coisas materiais, no meu corpo, e me voltar apenas para o lado material e esquecer do lado principal, que é o lado da busca de Deus, que deve ser sincera e intensa. Todos os dias, a busca de Deus deve ser sincera e intensa. Deus se revela de forma tangível, pois nunca está preso a nenhum limite. Então, Deus fala conosco pela nossa intuição, essa vozinha que nos fala no coração. Mas se o meu coração está impuro, se minha mente está impura, eu vou ouvir Deus e vou sentir Deus como? Não tem condição. Então, vem o sofrimento, que é uma forma de purificação. Então, o sofrimento ele deve ser transformado em aprendizado. Por quê? Porque eu não posso viver na ignorância e achar que eu, na ignorância, eu vou entender Deus, saber sobre Deus e eu vou evoluir. Então, eu preciso me limpar. E se eu não me limpo pelos meios naturais, que é a própria busca de Deus, de me encontrar com Deus, eu vou ter que buscar Deus de outras formas, que são formas mais punitivas, diria assim, formas de aprendizado, né? Quando aceitamos um corpo humano, a alma recebe certos presentes divinos, certos dons divinos que torna a alma naturalmente atraída à vida espiritual. Então, a minha intuição, a minha inteligência, a minha sensibilidade, tudo isso eu posso oferecer a Deus e tudo isso eu posso utilizar para compreender Deus, né? E um desses componentes preciosos é Sraddha, que é um termo sânscrito, né? Que significa desejo, fé e confiança. Sraddha significa em sânscrito, na linguagem da Índia, desejo, fé e confiança. Né? É uma combinação divina de desejo, fé e confiança transcendental, um artifício sublime que nós seres humanos possuímos e que podemos cultivar e desenvolver plenamente. Então, precisamos desenvolver a nossa fé para que essa fé seja contínua. E eu tenho que desenvolver esse meu desejo de me aproximar de Deus, de saber quem é Deus, de estudar sobre Deus, de ler sobre Deus, de falar sobre Deus, de me associar com pessoas que também desejam o mesmo. Mesmo que eu esteja nesse mundo material, eu posso transformar minha vida material em uma oferenda espiritual, colocando sempre Deus, sempre Krishna, todo atrativo, todo atraente, a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, tudo isso na filosofia védica eu posso estar oferecendo a Deus a minha vida, né? Para que essa fé ela se torne uma espécie de semente de amor incondicional e espiritual. Então a minha fé ela tem que ser incondicional. Eu só vou ter fé em Deus se eu estiver feliz. Eu só vou ter fé em Deus se Deus atender meus pedidos. Não, isso é um tipo de fé limitada, uma fé fechada, uma fé que não passa de centímetros de visão limitada, né? Então, a Sraddha, ela precisa estar subordinada à razão, que é a Sraddha, a fé. Por quê? Porque a fé deve ser racional, você deve se perguntar por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, por que eu sou, por que eu adoeço, por que existe câncer, por que existe guerra, por que isso, aquilo, outro, e tudo isso pode ser resumido em uma única palavra: busca transcendental por Deus e suas consequências racionais daquilo que nós somos, como alma e um corpo, em busca dessa Sraddha, dessa combinação divina de desejo, fé e confiança transcendental em Deus, porque Deus é controlador. Deus está vendo tudo isso, essa parafernália que tem acontecido aqui no planeta Terra. Não se preocupe, Deus está no controle, né? Então, dessa forma, isso é uma dádiva de Deus a nós, a alma individual, em corpos que somos nós, né? E assim precisamos desenvolver essa fé e colocar essa fé em condições de alcançar aquilo que é inalcançável. Por exemplo, uma pessoa está com uma doença incurável, ela está lá depressiva, sem fé, sem esperança. Como é que Deus vai ajudar uma alma dessa no corpo?
O câncer veio porque tem um porquê. Então, por que eu tenho câncer? Por que eu adquiri o câncer? O que eu estou fazendo com meus pensamentos? O que é que eu estou fazendo com meus sentimentos? Eu tenho traumas, eu tenho isso, aquilo, aquilo outro. Buscar pessoas que possam te ajudar, buscar profissionais que possam te ajudar, buscar meios que possam aliviar esse sofrimento, para que eu possa me sentir mais livre. E assim, com essa liberdade, eu possa trabalhar essa fé e eu posso colocar meus sentidos para que eu possa compreender e discernir o que é incompreensível, que na realidade não existe nada incompreensível. Nós é que somos preguiçosos em buscar a verdade absoluta, que é o próprio Deus, né? E assim, compreendendo e discernindo, a gente vai colocar a mente e inteligência a favor do Supremo. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou me interessar mais, em estudar mais, em ler, mas eu não posso porque eu estou no meu trabalho, porque eu trabalho 8 horas por dia, porque eu vivo mais no meu trabalho do que na minha casa. Tudo bem, mas você chega na sua casa. Mas eu chego na minha casa, tem filho, tem pai, tem marido, tem isso, tem cachorro, tem isso. Então, você começa a colocar milhões de empecilhos e sua mente vai absorvendo tudo isso e você vai achando que você realmente não pode. E você não pode mesmo, porque tudo aquilo que a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, a gente vai executar nas nossas ações. Mas se você chega em casa e você consegue discernir, consegue organizar, consegue dedicar, nem que seja meia hora da sua noite, para fazer uma oração, para fazer uma prece, para fazer uma meditação, para você ouvir uma música, para você ouvir uma aula sobre bondade como estilo de vida. Tem muita gente boa na internet falando muita coisa legal, muita coisa que vai te ajudar. E aí você vai buscar essa estrada, essa fé, esse desejo, para que você compreenda aquilo que é incompreensível, porque tudo tem uma resposta. Deus é a verdade absoluta, em Deus está todas as respostas absolutas que você pode, com sua fé, buscar, como diz aqui o título da nossa leitura do dia de hoje, esse privilégio sagrado que é essa estrada, essa combinação divina de desejo, fé e confiança transcendental. Um privilégio que somente o ser humano possui, que pode cultivar e desenvolver plenamente. Estrada, fé seria uma espécie de semente de amor incondicional e espiritual. Um conceito místico, aparentemente paradoxal, em termos de entendimento, pois embora não seja irracional, estrada não está subordinada à razão. Por quê? Porque fé, ela pode ser de várias maneiras, de vários tipos. Mas você pode usar. A minha mente funciona de forma objetiva, prática e lógica, então eu procuro entender Deus dessa mesma forma e buscar conhecimento dessa mesma forma e tentar estar aqui conversando com vocês, uma leitura meditativa, não me sentindo que eu sou a professora, mas que eu sou a aluna, porque eu estou ouvindo e ao mesmo tempo eu estou passando conhecimento, repassando bondade como estilo de vida, Bhagavad Gita como ele é, para frente. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir, né? Mas se você não se interessa por absolutamente nada, você não vai ter equilíbrio, você não vai ter autocontrole, você vai ocupar seus sentidos com as coisas opostas às coisas transcendentais e espirituais, você não vai ter um corpo e uma mente desequilibrados e cheios de impurezas, e você vai não ter uma fé racional para a compreensão daquilo que é incompreensível, porque tudo existe uma resposta. A gente aqui não procura porque a gente vive na ignorância. E assim, com essa purificação, né, a gente buscar essa purificação, porque, repito, os nossos sentidos são imperfeitos. Nós temos sentidos materiais imperfeitos, porque nós somos uma alma e um corpo, e dentro de nosso corpo existem sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato, mente, falso ego, né? Tudo isso vem como uma avalanche de coisas que a gente precisa organizar em nós, para que a gente tenha esse discernimento e para que a gente possa usar essa ferramenta principal, a fé, para que a gente desenvolva essa fé, para que a gente possa se aproximar, não aproximar, porque Deus já está dentro de nós, do nosso coração, como uma grande alma na pequena alma no coração, na filosofia védica, mas que a gente possa aumentar essa relação divina nossa de alma pequena com a grande alma, que é o Supremo Deus, né? E assim, a bondade se torna um estilo de vida sempre presente na nossa vida, todos os dias,
Mesmo que você vá para a ignorância, mesmo que você vá para a paixão, você volta para a bondade e diz, não, eu preciso ser essa alma bondosa, parecida com Deus, para que eu possa estar convivendo aqui nesse mundo material com as outras almas e com tudo que vem acontecendo de uma forma melhor possível, né? Usando a minha fé para o entendimento daquilo que é incompreensível. Então, eu deixo vocês hoje aqui com Srada, essa fé que precisa ser desenvolvida, né? Esse desejo, fé e confiança. Desejo, fé e confiança para todos nós. Gratidão.